E estamos aqui de novo, tudo bem? Para quem está um pouco perdido, prazer, meu nome é Ronaldo e domingo passado eu lancei a primeira parte desse episódio, Brasil, DNA e Escravidão, no qual converso um pouquinho com o professor de História, Fernando Cunha, sobre a escravidão no Brasil. Então vai lá ver esse primeiro vídeo e depois volta aqui. Já você que estava esperando por essa segunda parte, cara, você ainda não buscou seu cafezinho? Beleza, vai. Dá um pause nesse vídeo, vai lá buscar o café e vamos nessa. O Brasil ele teve um enorme destaque no tráfico negreiro e isso é inevitável, né? Bom, eu poderia dizer que como consequência ou até mesmo causa desse sucesso, tá? Porque não é uma coisa boa, né? É, a gente pode ver algumas características específicas na escravidão no Brasil, nas quais tipo, você só vê essas características no Brasil. Desde os acordos feitos na costa africana até, sei lá, a comida servida dentro dos navios, até os acordos firmados na revenda dos cativos aqui no Brasil. Eu posso afirmar isso ou não? Na verdade, assim, de específico, né? Eu posso te falar um pouco mais sobre como se davam esses processos, mas, de maneira geral, eles tendiam a ser bem parecidos, inclusive porque o grande império colonial que realizava o trato de escravos, eu acho interessante esse termo, trato, porque é como eles usavam na época, eles falavam trato, Uhum, e que faziam esse trato, quem fazia principalmente isso eram os portugueses, né? Teve um uhum, período em que o trato foi parar na mão dos espanhóis, né, que é o período da União Ibérica, e então, enfim, e principalmente isso vai causar algumas alterações na política de revenda desses escravos, eles vão deixar de ser direcionados tanto para o Brasil e vão começar a ser levados para as regiões onde estava estabelecido o Império Espanhol, uhum. mas de maneira geral, quem era a nação escravagista por excelência, não, nação para essa época nunca se aplica, tá? Vamos dizer império. O império escravagista por excelência é Portugal, né? Uhum, Então, esse trato ele começava na costa africana, né? Por uhum, meio da compra, muitas vezes era feito uma espécie de escambo, né? Eles, eles, sim, eles entregavam a cachaça, a aguardente, que era inclusive um subproduto da sim. cana-de-açúcar, Uhum, né? E acontecia esse acordo entre portugueses e muitas vezes líderes, né? Tanto uhum, imperiais quanto tribais da costa africana. No caso do Brasil, principalmente na Angola, acho que era sim. um dos principais pontos de onde saíam os escravos brasileiros, né? Principalmente na Guiné também, mas principalmente de origem Sim. angolana, pelo menos no período colonial. E o que vai acontecer? É muito importante a gente destacar que os portugueses pisaram na África, né? Uhum. Eles Sim, pisaram porque lógico. falaram que os portugueses nem pisavam na África, então como eles falam, os africanos eles entregavam seus irmãos, assim. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe, nunca existiu e não existe até hoje essa unidade chamada África como uma coisa coesa e todos se É, né? sentindo como pertencentes à África. Porque o que é a África hoje, o que é a África, na verdade, era uma série de povos extremamente Uhum, diversos e que tinham rivalidades entre si, que lutavam entre si, brigavam entre sim. si e escravizavam entre si, tá? E isso não é uma realidade africana, isso, inclusive, na antiguidade, inclusive durante a Idade Média, é uma realidade que ela vai estar presente até na própria Europa, né? Que a gente precisa A própria palavra, né? Escravos vem de eslavos, Vem de lá, perfeito, né? exatamente. Mas a gente precisa desmistificar essa visão de Europa feudal, porque na verdade o feudalismo, né, que vai ter um tipo de relação social distinto da escravidão,
que é a servidão, né, que é uma outra relação, a gente estuda lá, tem toda aquela diferença, enfim, teórica e prática também, mas assim, o feudalismo é uma realidade francesa e inglesa principalmente, não vai ter apenas na França e na Inglaterra, mas vão ser os grandes epicentros do feudalismo. E a gente estuda uma historiografia muito inglesa e muito francesa. Quer ver só? Quando a gente estuda o que a gente chama de história geral, a gente divide, né, no Brasil, história geral e história do Brasil. Na verdade, a história geral é a história da França e da Inglaterra. Da França e da Inglaterra. Da França e Inglaterra. A gente vai estudar absolutismo inglês e francês. A gente vai estudar a Revolução Inglesa, a gente vai estudar a Revolução Francesa, depois os imperialismos. Aí, mais para próximo da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que começar a estudar a Alemanha, né? Então, a gente vai estudar a unificação alemã, porque como é que se tinha só Inglaterra e França, como é que vai começar a Primeira Guerra Mundial? Aí você começa a colocar outros. E aí, assim, essas outras áreas, essas outras áreas, inclusive da Europa, elas vão aparecer em pontos muito, muito específicos e que não dá para não ser citado, né? O Renascimento italiano, a Reforma, aí vai aparecer o que hoje é a Alemanha, mas, inclusive, isso gera muito, né? Na sala de aula, os alunos me perguntam, professor, peraí, a última vez que você falou para a gente dessa região onde hoje é a Alemanha foi lá com Lutero, em 1500 e tanto. Agora você vem em 1870 me falar que a Prússia, né, liderou a unificação italiana. O que aconteceu nesses 300 anos? A Alemanha deixou de existir? Ela não existia? Né? Então, todas essas provocações é justamente para dizer que a história geral que a gente estuda não é uma história geral. Esquece isso. É a história da Inglaterra e da França com pinceladas de outras regiões e principalmente porque vão ter relações com Inglaterra e França, né, que vão ser necessárias para a gente entender coisas que aconteceram na Inglaterra e na França. E isso também tem uma série de razões, né? A academia historiográfica brasileira foi basicamente fundada por franceses, né? A universidade, a faculdade de História da USP, né, da Universidade de São Paulo, quando foi criado, lá, quem foram os fundadores do curso eram franceses, né? O Rodel, enfim, toda a galera da Escola dos Análises. Então, assim, mas não só por isso, mas até por uma questão de que foram potências proeminentes no mundo ocidental, né? E a Alemanha vai ameaçar esse status quo, mas ela vai perder as duas guerras. Então, antes da ascensão dos Estados Unidos, era Inglaterra e França. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para quê? Para chegar naquela coisa que eu falei, que a história da Europa não é só a história da Inglaterra e França, então, portanto, o feudalismo também não é na Europa inteira, há uma Europa toda feudal. Então, a escravidão ela é uma permanência que vem da antiguidade e ela vai ultrapassar a Idade Média, vai continuar em vários pontos durante a Idade Média e vai chegar também na Era Moderna. E aí nós vamos ter, então, esse trato entre portugueses e africanos, né? E é ali que começa essa saga, né? Do escravo africano. Agora, uma coisa é verdade, uma coisa é muito importante a gente destacar, que o comércio intra-atlântico, né? Que era feito por Portugal, ele potencializou, ele exponencializou a escravidão dentro da própria África, né? Porque o que antes era, por exemplo, a escravidão era muitas vezes o resultado de lutas e conflitos internos. Foi um dos fatores do atraso da África, né? Porque muitas, por exemplo, eles focavam em algumas cuidado com a palavra atraso, mas também. Sim. Não, sim, claro, não. Eles tinham algumas plantações lá, por exemplo. Eles tiveram que parar com essas plantações para, por exemplo, guerrear com outros impérios ou outros povos para conseguir escravos para revendê-los, porque era um lucro maior, né? Era uma tentação. E isso é muito importante ser destacado. Embora os portugueses eles não tenham inventado a escravidão de africanos por africanos, aliás, esquece, entendeu? Não existia nem Brasil. Como é que a gente pode falar em África? Né? A gente tem que falar em termos de realidades locais, né? Em termos de impérios locais e que tinham inimizades, rivalidades entre si, como todos os impérios europeus da época também. Mas, enfim, e até hoje, aliás. Mas, enfim, potencializou muito. Então, o que antes era uma coisa
ali uma dinâmica interna, agora se transformou em algo extremamente rentável. Então, nações, impérios africanos em que iniciam expedições, grupos, né, de caça para poder suprir essa demanda por escravos, né, desses colonos portugueses. Então, isso é um dado muito importante. A gente pode ver também que, por exemplo, em 1808, não vou citar os relatos, mas muitos viajantes viajantes não, viajantes quando eles vieram para o Brasil, né? Acabando vindo do exterior para o Brasil, né? Principalmente no período joanino, né? Sim, isso. Com a vinda de Dom João e tal, e eles relatavam que o Brasil, ele a gente só podia ver a mesma quantidade de negros nas ruas na própria África. Sim. Porque eram muitos negros na rua tal, e inclusive lógico, o Brasil até hoje é o país com a maior população negra fora da África, né? E eles reclamavam, lógico, relatos eram racistas, tal, da falta de higiene, que muitas vezes eram causadas pelos negros, né, dentro dos relatos negros, dizendo isso. Tem que ser, né? Deus, calma aí. Isso aí, sumi. Mas isso também é uma característica que eu acho, né, um detalhe muito importante aí do Brasil, que outras nações aí do impérios, né, acabavam não possuindo a mesma quantidade de negros e tal. Mas eu acho isso muito bacana também. Sim, porque dá conta da estrutura social do Brasil nesse período, e que a gente, como eu citei até um dado atual, né, da maior população negra fora da África, e que isso é uma permanência da história, né? Isso é uma continuidade, isso vai trazer reflexos até os dias de hoje, né? Essa grande quantidade de provenientes africanos. Sim. Fer, para finalizar aqui, mesmo que abolida há muito tempo, né, não tanto, 131 anos para ser mais exato, a escravidão ainda se mostra, infelizmente, muito presente na sociedade atual. Em que pontos, onde a gente pode notar esses reflexos hoje em dia? Tá, bom, eu acho que principalmente as grandes heranças malditas da escravidão são, em primeiro lugar, o racismo, né? Nós temos uma população que foi considerada como um status inferior às outras pessoas do país por um período aí que passa de 400 anos, não, de 300 anos, né, gente? Não, 400? Peraí, que eu sou de exatos. 380 anos, né, basicamente, de escravidão. E aí, o que vai acontecer? Por todo esse período, então, vão ser construídas visões, interpretações e tentativas de entender quem era este outro, né? Principalmente por parte da população que tinha voz dentro da colônia, né? Que tinha importância, população branca, etc. Então vão se produzindo interpretações e tentativas de entender quem é o escravo. E como eu falei, ninguém vai admitir que é o carrasco da história, né? E falar, é porque eu preciso dele para explorar. Então vai precisar criar explicações e à medida que as modas intelectuais na própria Europa vão mudando, essas explicações elas vão mudando também. Então, se nós tínhamos essa justificação bastante típica da era moderna, de que o escravo ele precisa se redimir, ele precisa encontrar salvação, ele precisa encontrar Deus, né? E isso vai produzir uma visão do escravo também como um ser maldito, né? Amaldiçoado, mesmo literalmente. Vai ser muito forte nesse período a interpretação de que os africanos seriam os descendentes de Caim, né? Que foi amaldiçoado pelo Cã, perdão, isso, Cã. Isso. O filho de Noé, Cã. Caim era o filho enfim, do Adão. Tá. Isso, então a descendência de Cã.
E então, com isso, você já vê aí essa coisa da divisão, né? Da separação, da segregação e dessa visão de que alguém precisa ser mudado, que está amaldiçoado, né? Por muito tempo, a África foi vista como um território maldito, um território de demônios. Aliás, por muito tempo, não, infelizmente, existem muitos setores, né, da sociedade brasileira, pessoas que acreditam nisso veementemente e que praticam essa discriminação e muitas vezes violência mesmo contra as religiões de origem africana. Então, essa visão de um continente tomado por demônios, inclusive isso teria dificultado a penetração dos jesuítas no território, e a escravidão como um meio de redenção pelo sofrimento, e essa coisa que, inclusive, é bastante próprio da teologia cristã, né? Você precisa se redimir pelo sofrimento, o sofrimento eleva, exalta, dignifica, e por aí vai. Então, e quando vai mudar as ondas de pensamentos na Europa, né? Principalmente ao longo do século XIX, o cientificismo ganha força, né? O positivismo, o culto do progresso, o culto da ciência, e as religiões, elas vão, não é que elas vão perder força, mas vão ganhar concorrentes aí nessa disputa pelas ideologias, né? Pelas explicações da realidade. A ciência o racismo vai ser elevado a um status pseudocientífico, né? Então eles vão utilizar o darwinismo para tentar justificar essas diferenças e inclusive dizer que eram povos menos evoluídos, né? Que a África, que os africanos e os negros, de maneira geral, eram povos menos evoluídos, e que aí isso vai entrar na esteira do imperialismo europeu, né? Na necessidade de colonizar esses bárbaros, né, trazê-los para a civilização. E no caso do Brasil, vão vir as políticas de embranquecimento, né, toda a coisa de trazer os imigrantes para poder embranquecer a população. É muito interessante que nisso tudo a gente vê muito esse fundo marxista, né, que eu tinha falado antes. Porque essas teorias sobre a miscigenação e a necessidade de você diminuir esse elemento negro da população brasileira, né, coincide com o período da necessidade de se trazer imigrantes, porque a escravidão está em franco declínio, né? A escravidão ela já está nos seus últimos tempos, né? Já existe toda uma estrutura nacional, que daí já podemos falar nacional, porque o Brasil já existe, ele já se tornou independente, né? E setores que demandam o fim da escravidão, e que então se perceberia que o fim da escravidão seria inevitável. E isso coincide com o racismo pseudocientífico, né? Com as teorias raciais e com as teorias feitas de por próprios médicos, né? Sim, exatamente. Exatamente. A gente fala como pseudocientíficas hoje, né? Mas para a época elas tinham toda a validade, né? Enfim, esse pseudocientificismo por trás do racismo, ele vai perdurar e vai ter seu apogeu na Alemanha nazista, né? Vai ser o ponto culminante aí de colocar em prática toda essa visão. Então, uma sem dúvida é a questão do racismo, que é essa de ver o outro como inferior, né? No caso principalmente, claro, da população branca, vendo o outro, mas essa visão do outro também afeta o próprio outro e faz com que ele também se veja de certa forma, ele introjete essa cultura, né? Introjete essa ideologia, porque é fundamental também que a parte que aqueles que são diretamente afetados pelas ideologias também as introjetem, porque senão ela não vai perdurar, né? Senão logo ocorre uma grande revolta e coloca tudo por terra. Mas também tem a questão da desigualdade social, né? Não é só do racismo e da discriminação. Perfeito. Então, segregação, estratificação, marginalização, né? Essa marginalização ela ocorre tanto socialmente falando, né? A pessoa que está em estratos sociais diferentes, mas também geograficamente, né? Marginalizados, principalmente favelas, subúrbios, periferias, né? Então,
esses são principalmente, assim, eu diria que são os dois principais legados da escravidão, que estão diretamente, são legados ligados à escravidão, né? Intimamente, porque são uma continuidade. Especificamente da questão da desigualdade social, é muito interessante que a gente relacione o fim da escravidão com a chegada dos imigrantes, principalmente que vão ocupar a área que era mais economicamente mais ativa no período, né? Então, o final do século XIX, começo do século XX, ali coincidindo com o período de transição da monarquia para a república, o Brasil vai receber uma grande quantidade de imigrantes e vai ocorrer praticamente uma substituição de mão de obra, né? Então, o imigrante ele vai ser preferido para os trabalhos nesse ambiente extremamente racista e a gente pode dizer até quase rancoroso, né? Com relação à questão da abolição. A gente sabe que a abolição ela teve muita oposição, inclusive ela levou ao fim do Império, né? Ela quebrou a sustentação que o Império brasileiro, né, que a monarquia brasileira tinha sobre a elite agroexportadora. Então, o que vai acontecer? Esses imigrantes eles vão ser preferidos em muitos postos de trabalho. Então, isso vai levar a uma grande segregação da população negra, né? Essa grande marginalização, porque você tinha uma outra mão de obra para substituir, para tomar o lugar. Então, a gente vê que isso também vai ser um componente que vai fortalecer a desigualdade social, inclusive o racismo, principalmente nas áreas mais dinâmicas da economia nacional, né? Porque passa a ser uma população preterida mesmo. Fer, só para finalizar, porque já está acabando o tempo aqui, a gente Falei não demais. pode... Oi? Falei demais. Não, fica tranquilo. A gente não pode comparar a imigração com a trazida de escravos, né, para cá, porque embora os dois tenham ralado trabalhando aqui, não igualmente, né, os imigrantes eles foram meio que tentados, fizeram as propagandas e tal, então eles tinham uma opção de escolha, né? Já os negros lá da África, eles foram meio que obrigados, né, a vir, não tiveram essa opção. Sim, né? Nem meio, eles foram totalmente Sim. obrigados, né? Eles vieram como cativos. Então, existe uma grande diferença na forma como eles são trazidos, mas se a gente analisar grosso modo em termos de suprimento de mão de obra, eles vão ser a substituição, né? Isso é uma coisa complicada, porque o que vai acontecer? Muito imigrante vai chegar realmente no Brasil numa situação muito difícil. Também era uma população marginalizada na Europa, que está num processo todo de industrialização, etc., que não está vendo espaço mais ali, né? Uma Europa que está se urbanizando. Então, vão vir muitos camponeses, muitas pessoas deslocadas, muitas pessoas que estão tentando uma nova oportunidade. E aí, eles vão chegar em um país recentemente saído da escravidão, bastante racista, e eles vão receber todas as oportunidades, digamos assim, né? Então, eu sempre costumo brincar que o imigrante ele fez uma história de sucesso no Brasil. Então, tem aquele imigrante que é pobrezinho, o pai, a mãe, aí o filho já é uma pessoa que tem uma profissão, que, sei lá, é o pintor, o pedreiro e etc. Sim, no mercado de trabalho não tem como o branco competir com o negro, né? Sim, aí o neto é o professor, o enfermeiro, e aí o bisneto chega a ser médico, né, engenheiro, enfim, juiz, são as profissões, digamos assim, mais prestigiosas, né, na sociedade brasileira. Então, houve uma ascensão social do imigrante e isso levou com que esses descendentes de imigrantes acreditassem que na questão da meritocracia. Imagina o seguinte, eles estão chegando em um país recentemente saído da escravidão, que precisa de mão de obra e que é extremamente racista, então eles vão ser acolhidos. Por mais que eles vão
sofrer muito no começo, que eles vão ter vão ter contratos abusivos, é verdade, né? Muita gente vai sofrer com contratos abusivos, etc. Eles estão num país carente de mão de obra. E para o empregador, para a sociedade de maneira geral, eu vou empregar um negro ou eu vou empregar um branco? Sim. Entendeu? E aí eles vão empregar o branco. Sim. Então, muita gente hoje constrói essa história de meritocracia, enxerga essa história como vendo, olha, mas eu saí do nada, e às vezes acusam, né, os movimentos negros, a população negra mais consciente que faz reivindicações de, digamos assim, de reparação de dívida histórica, principalmente, e falam, mas a gente conseguiu sair do nada, por que vocês não saíram? E não enxergam essa discrepância que está lá no início, não enxergam essa questão do que é você chegar e ser branco em um país racista e que precisa de mão de obra, e que urge mão de obra. Perdão. Esse é um tema aí para um vídeo inteiro, né? Quem sabe a gente pode gravar um vídeo sobre a meritocracia. A meritocracia é uma coisa muito curiosa, porque é um mito, né? Uma coisa que... mas é uma ideologia. É uma ideologia. Lembra que eu falei lá atrás da meritocracia, da ideologia que sustentava a justificativa de trazida dos africanos para o Brasil, depois o racismo pseudocientífico, tudo isso são ideologias, são maneiras de você criar uma explicação para que você não enxergue a sua sociedade que você vive como algo extremamente cruel, desigual, né? Mas que você coloca um amortecedor ali, você fala, não, mas peraí, é que na verdade não é que a nossa sociedade ela é desigual, é que ela é meritocrática, quem merece, né, alcança, quem não merece não alcança, só que eles não enxergam, que geralmente quem usa essa estrutura não vai a fundo na estrutura social para tentar entender o que está por trás dessa suposta meritocracia, né? Ô, Fer, muito bacana aí o que a gente fez, essa ligação aí até no final. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso papo por aqui. Porque poxa, eu também sinto muito, porque já tô muito empolgado, gostei bastante da nossa conversa. Mas a gente pode fazer outros vídeos aí, tratando o próximo, quem sabe, da meritocracia, né? Claro, sem dúvida. Para mim será um grande prazer. A ética do trabalho, ética protestante. Nossa, já vi uma linha aqui que dá pra gente então trazer. vai guardando essa linha aí pra gente Tudo usar bem, depois. Olha como é que é, né? Eu já pensei, bom, dá para trabalhar em cima, mas é basicamente uma historiografia inglesa. Não adianta, não tem como a gente fugir, a gente é muito formado em cima disso, mas, enfim. É legal, ainda que a gente está em cima disso, está formado em cima disso, constrói reflexões em cima disso, é importante a gente ter consciência, porque só assim a gente consegue tentar fugir e estabelecer alguns novos parâmetros e começar a sair disso, porque, enfim, tudo começa com uma boa reflexão, né? Sim. Fer, muito obrigado aí por aceitar. Imagina. Por ter aceitado, eu que agradeço meu bastante pelo seu convite, foi um prazer. Pela aula maravilhosa aí que você deu pra gente. Que isso. Muito prazer obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Então vamos encerrando, infelizmente, por aqui. E agora, infelizmente, encerramos esse nosso episódio por aqui. Eu espero que você tenha gostado e aprendido muito com esse vídeo. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Fernando por ter aceitado o meu convite e por ter dado essa aula fantástica que ele nos deu. É isso, finalizamos por aqui. Valeu, falou, fui.